Olá, mais um programa Saúde Total, dicas para você que quer viver mais e melhor. Nós vamos falar sobre vários assuntos hoje e, como sempre, temos aqui a nossa feirinha com produtos naturais, alimentos para você viver mais com saúde. E hoje nós vamos ter o convidado, o nosso terapeuta, Odilon Farias. Tudo bem? Como é que passou? Olá, a Daniel. vida tá boa? Tudo bem, Daniel? E a saúde? Maravilha. Maravilha mesmo? Ótimo. Então, por favor, senta aí, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre vários alimentos, mas vamos falar especialmente sobre alimentação biogênica. Mas o que é isso? Alimentação biogênica. Então, Daniel, esse nome ainda é muito estranho para as pessoas hoje. O que é alimentos biogênicos? A alimentação biogênica é aquela alimentação viva, podemos falar, alimentos biogênicos ou alimentos vivos, né? Ah, tá. É interessante que essa alimentação, ela é uma alimentação que deveria ser o prato de todas as pessoas, tanto do Brasil como do mundo, o alimento biogênico. Na classificação nutricional, Daniel, os alimentos eles são classificados geralmente em 3 classificações, quanto à nutrição e quanto aos valores calóricos, por exemplo, alimentos construtores, reparadores e energéticos. Espera aí que eu preciso dar uma pausa para eu entender. Então são vários alimentos. Alimentos construtores. Isso, alimentos construtores, que são as proteínas e os aminoácidos. São os alimentos que constroem, que fazem parte dos nossos músculos, tendões, sangue, né? São os alimentos construtores. Certo. Aí nós temos os alimentos energéticos. Energéticos. Que fazem parte dos carboidratos, as gorduras, né? Não é aquelas bebidas energéticas. Não. São alimentos, né? Energéticos. Tá. Alimentos que fornecem ao corpo energia, né? Certo. Que são os carboidratos e as gorduras. Gorduras do bem, por exemplo, o abacate é gordura do bem? O abacate, o óleo do coco, a gordura do coco. É excelente. Coco seco é bom, né? Excelente. E o óleo de coco? O óleo de coco de excelente. Então nós temos construtores energéticos e os reparadores. Os reparadores. Que são as vitaminas e os sais minerais. Que fazem parte do reparo tecidual, do reparo das células. Entendi. Isso na questão nutricional. Agora, existe outra classificação alimentícia, que é quanto à vitalidade. Quanto à vitalidade dos alimentos, eles são classificados em 4 categorias de alimentos, que nós vamos falar agora. Certo. Os alimentos biogênicos, quais são eles? Quais são eles? São os alimentos vivos, aqueles alimentos que geram vidas. Inclusive, eu quero até mostrar aqui. Nós temos aqui. Nós vamos mostrar ali. Bom, vamos mostrar já então aí o que Vamos mostrar porque precisa que as pessoas entendam. Umas tigelas aqui com alguns alimentos o que seja bem legais, né? Então, veja só. Então aqui nós temos os alimentos biogênicos. Alimentos biogênicos são aqueles alimentos que geram vida. Por exemplo, nós temos aqui os brotos. Os brotos germinados. Esse aqui é o broto de feijão. Esse aqui é broto de feijão, é um alimento biogênico. Muito bem. A semente do girassol germinada é um alimento biogênico. Esse aqui está germinado? Está germinado. Pode comer? Pode comer. Eu já vou colocar aqui na minha mão e vou comer. Esse aqui é um alimento germinado, alimento biogênico de alto né? poder nutricional. A amêndoa, a castanha do caju, a noz, isso aqui são todos alimentos que são classificados como alimentos biogênicos. São aqueles alimentos que geram vida. São os alimentos que, por exemplo, se eu coloco uma semente dessa para germinar, ele nasce? Ele vai germinar, não precisa brotar. Aqui nós temos broto e temos sementes germinadas ou hidratadas. Então, Daniel, veja bem, os alimentos biogênicos, eles são aqueles alimentos que geram a vida. Aqui nós temos uma vida da semente. Aqui tem o DNA da planta, está aqui. Então, quando você pega uma semente no seu estado natural, adormecida, e coloca ela para hidratar ela à noite e ela germina, então ela transformou-se num alimento biogênico. Então esse é o alimento biogênico. Alimentação pode experimentar. O nosso terapeuta vai falando, eu já vou comendo. Pode experimentar. Tá? Essa é a castanha do caju hidratada, né? Geralmente as castanhas e as nozes, as amêndoas... Bem molinha mesmo. Parece um miolo de pão molhado. Tão molinho que ficou. Isso aqui são os alimentos mais ricos da natureza. Os alimentos biogênicos. Pode repetir? Pode repetir. Inclusive, Daniel, aqui nós estamos falando de alimentos biogênicos. Então, eles, como eu já te disse, eles são classificados em 4 grupos. Os biogênicos, que são os alimentos que germinam, os alimentos que nascem, as sementes, os brotos, né? As castanhas hidratadas são os alimentos biogênicos. Aí vem agora os alimentos bioativos.
Bioativos. Então esses aqui que germinam são os biogênicos. Biogênicos, o né? que é o bioativo? O bioativo. Por exemplo, nós temos aqui uma banana, né? Certo. Essa banana, ela já foi colhida, ela não vai nascer, ela não vai brotar. Mas na banana contém elementos, princípios nutricionais, ou elementos nutricionais, que fornecem o cálcio, fornecem vitaminas, fornecem minerais. O que são alimentos bioativos? São aqueles alimentos que mantêm a vida ativa, ou mantêm a atividade celular. Entendi. Esses são os alimentos bioativos, certo, né? Então, todas as verduras, todas as hortaliças, as batatas, são alimentos bioativos, certo, que mantêm a célula viva. Tá certo? Que interessante. Interessante. É bom combinar, né? É bom, é bom. Olha, quando você usa os biogênicos e os bioativos, essa deveria ser a base da alimentação moderna. Olha que interessante. O alimento biogênico e o alimento bioativo. Você falou 4 categorias. E a outra? 4 categorias. Aí nós temos agora os bioestáticos. Bioestáticos. O que é alimento biostático? É interessante. Os bioestáticos hoje são praticamente, eu digo assim, quase a totalidade da alimentação moderna. Certo. O que são os alimentos? São os alimentos que diminuem a vida. Inclusive diminui a vida celular e a vida do próprio ser humano. Peraí, esse eu não quero então. Bioestático? Mas aqui não tem bioestático. Aqui não tem. O que é alimento biostático? Olha, os alimentos secos, conservados artificialmente, os alimentos estocados, alimentos industrializados. Por exemplo, o macarrão branco, alimento biostático. Não tem vida. O arroz branco, um alimento biostático. E o quarto? O quarto. Então, deixa eu ver se eu aprendi. Biogênico. Isso. Bioativo. Biostático. E biostáticos, né? E agora nós vamos falar do último, que é o pior. Esse não deveria fazer parte da alimentação. E hoje é um dos alimentos que as pessoas usam diariamente, que é o que eu classifico como produtos alimentícios ou produtos comestíveis. Que nós falamos lá no outro programa. Corretamente. Que são os alimentos conservados, totalmente industrializados, aqueles que não têm nenhum valor nutritivo. Entendi. Esses são chamados de biocídicos. Biocídicos. Não tem proveito nenhum, só prejuízo. Só prejuízo. Poxa, inclusive, Daniel, esses alimentos, esse eles aqui são... eu não experimentei ainda. É uma delícia. Esses alimentos, Daniel, inclusive, eles são os alimentos que mais provocam as doenças crônicas e degenerativas. Então, tira os fora. Alimentos biocídicos, que são os refrigerantes, esse tira fora. As margarinas, as maioneses, os molhos prontos, os caldos, os realçadores de sabores artificiais, os refrescos em pó. Todos esses alimentos são os alimentos classificados como alimentos biocídicos ou alimentos biocidas. Terapeuta, agora vamos falar aqui um outro assunto. Sim. Esse alimento aqui é o quê? Esse aqui é um alimento, ele faz parte dos alimentos oleaginosos, biogênico. Então esse biogênico parece com o quê? Isso aqui é o cérebro. Olha lá. Um alimento riquíssimo, é um ótimo alimento para o cérebro. Dá para mostrar aqui na câmera? Você percebeu que esses alimentos estão todos hidratados? Mas você percebeu que isso aqui parece com o cérebro? Muito parecido. Olha lá. Muito parecido com o cérebro. É bom então para o cérebro? Excelente. São os alimentos que fornecem, inclusive aqui fornece as gorduras, Daniel. Bastante. Isso aqui fornece as gorduras do bem. Aqui estão os ômegas, os verdadeiros ômegas. O ômega 3, o ômega 6, por exemplo. Estão aqui, olha. Nas sementes germinadas ou nas sementes hidratadas estão os ômegas, que fazem parte da nossa célula, nossos nervos, do cérebro humano. Veja só, você notou que os alimentos estão hidratados? Mas, terapeuta, como é que ficou tão gostoso assim? Por quê? Eu vou te explicar esse detalhe. Esse detalhe é interessante. Cozinhou? Aqui, não, aqui não tem nada cozido. Não foi na panela para cozinhar? Não foi nada em panela. Aqui estão todos vivos, hidratados. Por que é interessante se hidratar as sementes ou germinar as sementes? Porque alimentação viva... Posso ir comendo? Pode ser. Ela é precisa estar ou hidratada ou germinada. Por que isso? Veja bem, Daniel, eu vou te explicar. Se você pegar a semente do girassol seca, ela tem propriedades nutricionais. Certo. Só que existe uma questão nas sementes, nos cereais, até mesmo em algumas castanhas e nozes, existem algumas substâncias que são classificadas como antinutrientes. Como, por exemplo, os fitatos, os ácidos fíticos e os oxalatos. Que algumas verduras também têm as substâncias, que são substâncias que, quando introduzidas no nosso corpo, elas podem roubar alguns nutrientes. Especialmente ferro, cálcio, magnésio, zinco. Quando você hidrata a semente, ela desperta a sua memória genética, ela desperta para nascer,
ela aumenta até 500 vezes o seu valor nutricional. Nossa, que beleza! Então não é 500 até 500 vezes o seu valor nutricional. Que maravilha! Então, só de colocar ela ali só de de molho, colocar. Quanto tempo ficou de molho? Olha, por exemplo, essa daqui. Essa aqui você pode deixar ela de molho de 6 a 8 horas, mas em 2 horas você já hidrata uma semente para comer. 2 horas já hidrata. 2 horas. Mas então o ideal é colocar à de noite. 6 a 8 horas. Né? Coloca à noite. As sementes, bom. por exemplo, os cereais integrais, o trigo, né? O essa centeio. aqui aumentou o tamanho também. Essa aqui aumentou também. Ó. Então, a semente do girassol é melhor que ela fique durante a noite inteira na água. Pela manhã você escorre a semente e aí ela já está germinada. Que Pode beleza. observar? Pode observar que durante a noite, apenas, olha aqui, ela já começou a nascer. Olha que beleza. Ela já começou a nascer. Então, ela já começou a despertar aqui o brotinho. Então, aqui você está usando o embrião. É verdade, Deixa eu olha ver aí. aqui, Mostra. Aí você veja aí que dá para se realmente, perceber. Depois a gente vai mostrar aqui, bem pertinho da câmera. já saiu. começa. Isso aqui em uma noite? Em uma noite. Você faz o seguinte, você vai dormir Interessante. e coloca a semente para despertar. Você óbvio, entendeu, né? Como é que é? Interessante. Fala lá para quem está em Olha aqui, ó. Como germinar a semente. Então, você vai dormir e coloca a sua semente para germinar. Para germinar a semente é muito simples, né? Para despertar. Você coloca na água durante a noite, pela manhã você escorre numa peneira e está pronta para ser utilizado. Interessante, Daniel, que os alimentos biogênicos, como os brotos, as sementes germinadas ou hidratadas, aqui você pode fazer os melhores alimentos, inclusive os leites da terra. A partir disso daqui, depois que germinou, aí agora está pronto para você usar em saladas, né? Em bolos, em tortas, né? Lembra aquela vez que a gente comeu um bolo vivo? Mas que delícia, mói tudo isso aqui. Eu vou ensinar, inclusive. Vai ter receita, vai ter outros programas. Fica ligado no nosso programa. Vamos sentar lá de novo, senão eu vou comer tudo isso aqui. Vou comer porque tá bom demais. Vou pegar mais 2 aqui, ó. Mais uma delícia que tá. Essa daqui é amêndoas, né? Amêndoas hidratadas, né? Que é um alimento altamente nutritivo, Daniel. O que tem de nutriente aqui nessas amêndoas pra gente falar? Além das proteínas, são grandes fontes de proteínas vegetais de alto poder metabólico, ou alto poder biológico, né? Digamos assim, alto poder biológico. E o mais interessante, Daniel, é que esses alimentos, eles têm um poder regenerador dos tecidos. São classificados hoje os alimentos mais ricos que a natureza pode oferecer, os alimentos biogênicos. Classificação como alimentação. Proteínas, carboidratos, ômegas, gorduras do bem. Mas a castanha do Pará, por exemplo, você pode germinar, hidratar a castanha do caju, a castanha do Pará, a noz, as amêndoas, o gergelim, a semente da linhaça, a semente da chia, a semente do girassol. Todas as sementes podem. Todas, inclusive, Daniel, a alpiste. A alpiste, aquela que se dá para passarinho, o paíço para canarinho, para canário. Então, aquilo ali, você pode germinar todas essas sementes e usar nas suas refeições como alimento biogênico. Pode bater, por exemplo, uma fruta com aquela semente? Pode e deve, Daniel. Agora, não só pode, como deve agora bater. Eu vou fazer só uma pausa aqui, rapidinho, para falar dessa questão desses alimentos germinados e falar um pouco desses alimentos que nós temos aqui. Que são os alimentos chamados bioativos. Os bioativos. Todos esses pertencem à classificação de alimentos bioativos. Então, escolhe aqui qual que o terapeuta quer falar pra gente. Vamos falar, por exemplo, do melão. Do melão. Olha que lindo. O melão é lindo. O melão é muito gostoso. É excelente. O melão é classificado a fruta da mulher. Mesmo? Não sei se você sabe, o melão ele tem substâncias. Fruta da mulher. Fruta da mulher. Essa é boa. O melão ele tem substâncias antifúngicas, né? Hoje a maioria das mulheres elas desenvolvem fungo vaginal que leva a várias inflamações, às vezes escorrimentos vaginais, quanto que o melão ele tem propriedades antifúngicas. É mesmo? O melão. O melão você pode adicionar ele com água de coco. É um antifúngico natural de alto poder então terapêutico. Vai bater no liquidificador com água de coco. O melão com água de coco. Toma de manhã. Toma pela manhã todo dia um copo de 300 a 500 ml do suco do melão com água de coco. É um antifúngico natural. Olha, combate inflamações geniturinárias, né? E o melão também ele evita pólipos e coágulos que podem ficar retidos no útero da mulher, que pode levar à formação de tumores, né? Então o melão ele é um alimento essencial para as mulheres. Como que é isso? Então a mulher tem que comer melão todo dia? Olha, especialmente uns 10 dias antes da menstruação, a mulher deveria fazer refeições pela manhã exclusivamente de melão.
Só de melão. Só de melão. Não vai comer pão, não vai comer manteiga, não vai tomar café com só leite, melão. Nada. Só vai comer melão. É só o melão. Mas não vai passar mal? A mulher não vai ficar fraca? De maneira nenhuma, Daniel. De maneira nenhuma. Vai dar melhor disposição, mais vida, mais vitalidade. Mais vitalidade. Menos irritação, menos TPM. Com certeza. Por favor, eu sou a favor de menos TPM no mundo. Com certeza. Olha, então o melão, vamos dizer que é a fruta da mulher, né? Muito bom. Aqui vamos falar, por exemplo, da berinjela. A berinjela, nem todo mundo gosta de berinjela, né? Não é todo mundo. Eu gosto muito. A berinjela é um alimento espetacular. A berinjela, por exemplo, nessa casca da berinjela, nessa parte roxa da berinjela, ela tem uma substância que é semelhante à substância que tem no açaí. É mesmo? É verdade. Poxa, são as antocianinas. Antocianinas. Substâncias altamente antioxidantes, que além de ser evitar o câncer, são produtos anticarcinogênicos, ela ainda elimina o colesterol, o triglicerídeo e evita a formação de placa de gordura nas artérias. Que beleza! É incrível a berinjela, né? A berinjela você pode comer pode fazer parte de vários pratos saudáveis, né? Assada, em tortas, né? Em lasanha, você pode fazer a lasanha com berinjela. Você pode fazer suco também da berinjela. E tem a água da berinjela que é comum o pessoal usar. Excelente. É água da berinjela para baixar o colesterol. Para baixar o colesterol e para emagrecimento. Também é excelente, olha viu? Que legal, muito bom. Então, olha, você vê quantas praticidades nós temos ao nosso alcance, né, terapeuta? E nós falamos aqui dessas sementes maravilhosas. Olha, eu gostei dessas aí. Interessante. Muito gostoso. Eu experimentei e gostei bastante. Muito bem, nós conversamos aqui sobre alimentação biogênica, o que é e para que serve. Agora vamos para a parte prática? Vamos lá. Né? Vamos partir. Como é que nós vamos fazer no nosso dia a dia? Como nós estávamos falando, a alimentação viva é uma alimentação que você pode usar todos os dias. Isso tudo aqui são alimentos que fazem parte da alimentação biogênica, da alimentação viva. Então eu vou ensinar para vocês a preparar em casa um suco. Hoje tem vários nomes que se chama esse suco. Suco verde, suco vivo, suco de clorofila. Eu gosto de chamar ele de suco verde, né? E nesse suco eu vou usar vários ingredientes naturais. Eu vou usar a água do coco, está aqui, a água do coco verde. Eu vou usar as folhas verdes, vou usar brócolis, vou usar couve, vou usar salsa, vou usar alface. Você pode usar várias folhas verdes nesse suco. Inclusive, você pode usar até algumas folhas silvestres. Folhas comestíveis, você pode usar serralha, você pode usar dente de leão, você pode usar também nesse suco a tansagem, você pode usar folhas de abóbora, você pode usar a folha da batata doce, né? Então ele é um suco que você pode usar uma variedade de folhas verdes. Ele é um suco muito rico em nutrientes. Ele também pode substituir uma refeição. Se você quer usar esse suco como substituto de uma refeição, você pode, porque você vai comer, na verdade, uma salada líquida, né? Então nós vamos preparar o suco. Nós vamos colocar primeiro a água do coco, aqui, um copo. Você pode também usar água normal e você pode usar também o pepino para gerar água, tá? E eu vou agora acrescentar as folhas verdes, vou acrescentar um pouco de folha de salsa, né? Um pouco de salsa. Vou acrescentar a couve. Vou acrescentar um pouco de brócolis, tá? Um pouco de brócolis. Vou acrescentar alface, tudo lavadinho, tá? Isso aqui já está tudo lavado. Coloquei 2 folhas de alface. E vou bater o suco. Uma coisa interessante que eu quero ensinar para vocês, quando for preparar todos os sucos, leites e sementes, sucos verdes, sucos vivos, vocês podem usar uma cenoura ou um pepino como socador. Aqui eu vou usar a cenoura como socador, olha só. Eu já bati as folhas verdes,
Agora eu vou acrescentar as sementes germinadas. A alimentação biogênica, um dos principais ingredientes da alimentação biogênica são as sementes germinadas. Por isso eu vou acrescentar nesse suco aqui a semente do girassol germinada. Olha, você pode colocar uma semente de girassol, uma colher de semente de girassol. Você pode colocar também algumas castanhas, nozes, amêndoas. Vou colocar aqui um pouco de amêndoas germinadas, hidratadas, aliás. Vou colocar um pouquinho de nozes hidratadas. Você pode colocar várias sementes, você pode usar só um ou dois tipos de semente, né? Você pode usar a semente de girassol, a semente da linhaça, a semente da chia, você pode usar a semente de abóbora, você pode usar a semente de alpiste, o painço, né? Então nós vamos agora acrescentar um sabor nesse suco. Nós vamos acrescentar a maçã. É uma fruta que combina muito bem com o suco verde ou com o suco vivo e fica uma delícia, viu? Esse suco fica muito gostoso quando você coloca maçã. A quantidade de maçã é você que define. Se você quiser um suco bem docinho, você pode colocar 2 a 3 maçãs. Se você não quiser um suco muito docinho, você pode colocar apenas uma maçã. Nesse suco também, você pode acrescentar vários legumes. Você pode acrescentar a cenoura, né? Você pode acrescentar a cenoura. Você pode colocar... Essa foi boa. Corta aqui, pode fazer a edição, vocês cortam. Então, como eu falei, nesse suco você pode acrescentar legumes, você pode acrescentar cenoura. Eu vou aqui colocar uns pedaços de cenoura. Você pode acrescentar nele abobrinha verde. Você pode acrescentar um pedaço de batata doce. Você pode acrescentar maxixe. E você pode acrescentar um pedaço de inhame também nesse suco. E aqui nós vamos novamente bater o suco. E agora nós vamos para a parte final do suco verde, que é coar o suco verde. Aqui eu vou mostrar para vocês uma ferramenta importante na culinária naturista, especialmente na culinária biogênica. Na alimentação biogênica, essa ferramenta é fundamental. Isso aqui é um coador de organza. Alguns chamam panela furada, você pode chamar de coador, só não pode usar como touca, né? Isso aqui é um tecido de organza, tecido muito fácil para vocês encontrarem em qualquer loja que venda tecidos. Aqui nós colocamos um elástico para facilitar o manuseio e você coloca esse coadorzinho numa tigelinha como essa aqui, numa vasilha, e é só você agora coar o suco. Olha só. Aí você, para coar esse suco é muito fácil, olha aqui, ó. Então aqui nós temos o suco pronto. Então esse suco é o suco principal da alimentação biogênica, da alimentação viva. O suco verde, tá? Esse suco você pode tomar todos os dias na sua casa, com a sua família. Ele só vai fazer bem ao seu organismo. Você pode tomar de 300 a 500 ml de suco por dia. Aqui nós poderíamos ter acrescentado pepino, nós poderíamos ter acrescentado
outras ervas terapêuticas também nesse suco, tá ok? Então eu vou experimentar esse suco. Eu acredito que esse suco ficou muito bom, ele ficou muito verdinho. Muito gostoso, tá? Você pode fazer todos os dias, tomar na sua casa, juntamente com a sua família e com as crianças. Inclusive, deve incentivar as crianças a tomarem esse suco, tá bom? Odilon, muito obrigado. Que maravilha essas receitas. Como é prático, como está ao alcance de todos nós. Você viu como é prático e está ao alcance de todos nós. É verdade. Termos saúde, né? Espero que você acompanhe mais próximos programas. Teremos mais receitas? Com certeza, Daniel. Com certeza. Então, teremos mais com o terapeuta, nós convidamos você a interagir conosco. Nós temos o e-mail que você pode escrever para a gente, que é contato@conectadoscomdeus.tv. Temos também no Facebook, que você está convidado a seguir a nossa página, que é TV Conectados com Deus, lá no Facebook e também no YouTube. Um grande abraço e esperamos você em outro programa.